Fala pessoas, tudo bem? Então, vamos avançar aqui na genética e finalmente a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel, tá? Mas antes, vamos lembrar. A primeira lei de Mendel, que é a base central da genética, ela considera que toda característica, todo caráter é condicionado por dois fatores, dois alelos, um de origem paterna e um de origem materna, que durante a formação dos gametas do indivíduo se segregam de forma equivalente. Então, o que você tem? Você vai ter que 50% dos seus gametas vão ter os alelos de origem paterna e 50% os alelos de origem materna. E aí você sabe que quando você simula o cruzamento, as prováveis descendências são resultado de todas as combinações possíveis entre os gametas gerados pelos pais com igual probabilidade. Não existe chance maior de A ou de B. Certo isso? Basicamente, a segunda lei de Mendel é a mesma coisa, só que de forma multiplicada. Porque a partir daqui você trabalha com mais do que um gene. A segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente, ou o princípio do dihibridismo, ela considera que os fatores de dois ou mais caracteres, eles se distribuem de maneira independente na formação dos gametas e podem se combinar ao acaso. Significa o quê? Significa que a partir daqui a gente vai trabalhar dois ou mais genes. Quanto mais genes, maior a recombinação da formação dos gametas. Tá? Resumindo, se você tem dois genes, você tem o gene A e o gene B. Cada gene tem dois alelos. Tá? Então, você vai ter 4 alelos. 2 do gene A e 2 do gene B. Na hora em que você for formar os seus gametas, você sabe que os seus gametas têm que ter um alelo de cada gene. Então vai ter um alelo do A e um alelo do B. Tá, mas qual? Você vai ter que fazer todas as recombinações possíveis de alelos, para ficar mais claro. O Mendel, na hora em que ele fez a análise do estudo das ervilhas, duas das características mais famosas foram aquelas relacionadas à cor da semente e aquelas relacionadas à forma da semente. Com relação à cor, a semente ela pode ser verde, que é a forma dominante, homozigoto dominante, vezão, ou heterozigoto, vezão, vezinho, ou pode ser a forma recessiva, que é a verde. Tá? Vezinho. Então pode ser amarela ou verde. Com relação à forma, a semente pode ser lisa, Rzão ou Rzinho, homozigoto dominante, heterozigoto, ou ela pode ser rugosa, Rzinho. Tá aqui. 2 genes diferentes. Confere? Usamos a letra V para o verde, que é o recessivo, e R para o rugoso, que é o recessivo. Tá. O que o Mendel fez? Ele conseguiu identificar na geração parental, naquela geração original, indivíduos puros para cada uma das duas características. O indivíduo que fosse amarelo liso, que fosse homozigoto dominante para o amarelo e para o liso. Então ele é liso, Rzão, amarelo, Vzão. E por outro lado, ele pegou um indivíduo que fosse rugoso e verde, que seria recessivo para os dois genes, Rzinho, Vzinho. Confere? Confere. Bom, e daí? E daí que se você tem dois genes e durante a formação dos gametas a combinação é ao acaso, aqui não tem muito o que dizer, porque todo gameta desse sujeito aqui vai ter um alelo Rzão e um alelo Vzão. Enquanto que o gameta desse aqui, todos vão ser Rzinho
Vzinho. Por quê? Porque são homozigotos para os dois genes, os dois casos. Então, na hora que eu for cruzar gameta Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho, vai dar um sujeito que seja Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, que vai resultar em amarelo, dominante, liso, dominante. Confere? Confere. Bom, e aí? E aí o que o Mendel fez foi, pegou esses indivíduos que a gente vai classificar como heterozigoto para R, heterozigoto para V, ou duplo heterozigoto, ou dihíbrido, e fez ele se autofecundar. Pegou a F1, amarela lisa, e autofecundou. Ou seja, esse indivíduo fecundou-se e resultou numa F2 com 4 tipos possíveis, que nesse caso representam todas as recombinações possíveis. Eu vou ter indivíduos amarelos lisos, mas eu também tenho amarelo rugoso. Eu vou ter verde liso e verde rugoso, certo? Isso é o resultado de um aumento de variabilidade resultante da combinação de dois genes ao mesmo tempo e de parentais, que no caso aqui são a F1, com uma variabilidade de gametas mais alta, porque os indivíduos são heterozigotos. Então, quando você diz que eu tenho um indivíduo amarelo liso, significa que ele é amarelo, ele é dominante. Significa que ele é liso, ele é dominante. Ó, dominante para o gene da forma, dominante para o gene da cor. Quando você fala que o indivíduo é amarelo e rugoso, significa que ele é amarelo, dominante para o gene da cor e recessivo para o gene da forma. No outro caso, se o indivíduo é verde e liso, ele é dominante para o gene da forma e recessivo para o gene da cor. E a última combinação é o sujeito que é recessivo para o gene da cor e recessivo para o gene da forma. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um jogo da velha grandão, que é o jogo da velha em que você tem que considerar dois genes de uma vez e não um gene de cada vez. E como que a gente faz isso? Vamos ver agora. Pegar o mesmo exemplo, a mesma situação, só vamos fazer a demonstração. Tá? Como eu tenho dois genes aqui, os sujeitos que se autofecundam na F1, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Tá? Então eu vou precisar de um jogo da velha aqui, que ao invés de ter 4 descendentes possíveis, aqui vão ter 16. Certo? Então você faz uma estrutura maior e mais complexa. O que não muda? Na primeira casa, a gente não faz mudança, certo? Não usa-se o espaço. Aqui vão entrar os gametas possíveis do pai, 1, 2, 3, 4, e aqui os gametas possíveis da mãe, 1, 2, 3 e 4. Então, você vai ter uma tabela que é 4 por 4, que vai resultar em 16 descendentes possíveis. No outro caso, era uma tabela 2 por 2, que resultava em 4 descendentes possíveis. Tá? Na hora que você vai formar os gametas, vamos lá, como que eu faço a formação dos gametas? Eu tenho que ter um alelo de cada gene. Para isso, é só eu recombinar. Primeiro do gene R com o primeiro do gene V, Rzão, Vzão. Aí agora, primeiro do gene R com o segundo do gene V, Rzão, Vzinho. Segundo do gene R com o primeiro do gene V, Rzinho, Vzão. E segundo do gene R com o segundo do gene V, Rzinho, Vzinho. Então perceba que é só você fazer uma recombinação e que isso vai resultar nos 4 arranjos possíveis. Aqui no caso deu 4 diferentes porque são heterozigotos para os dois. Então, de novo, aqui em cima é autofecundação, então é igual a primeiro com primeiro,
primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Certo? E aí agora, com o devido cuidado e a paciência, você vai fazer as combinações de cruzamento. Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Aqui. Tá? Aí aqui, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Dominante sempre na frente. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. E assim você vai avançando. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Tá? É preciso fazer grande na hora que estiver fazendo a mão e tudo mais, para ficar fácil você não se confundir depois. Aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aqui, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzão. E aqui, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. Próximo. Aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. E Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Pronto. Tá tudo montado. Você montou o quadro. E os possíveis descendentes são esses 16. A gente fez um cruzamento aqui simulado de duplo heterozigoto para que a variabilidade genética seja o máximo possível. Tá, e agora, como é que a gente analisa isso? Vamos analisar os genótipos primeiro. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho na minha tela o meu quadro e agora eu vou analisar os genótipos. Qual é o primeiro genótipo que me aparece? É exatamente o que você faz no todo cruzamento que você faz na primeira lei de Mendel. Só que agora com um pouquinho mais de atenção, porque o negócio multiplica mais. Primeiro cara que aparece, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Beleza. Quantos aparecem desse cara? Pô, apareceu só um desse cara. Certo? Não tem mais. Ah? Então deu quanto? Deu um sujeito. Um em quantos? Um em 16. Próximo. Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Tem outro? Tem. Tem outro bem aqui, ó. Certo? Beleza. Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Quantos? 2 em 16. 1/8. Beleza. Vamos avançar. Terceiro. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Ó, tem um aqui. E tem outro bem aqui. Ó. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. 2 em 16, 1/8. Só aqui é paciência. Próximo. Esse. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Tem mais? Tem, ó. Bem aqui, ó. Aqui. E aqui. Quantos? 4 em 16. 1/4. Beleza. Próximo. Esse aqui, ó. Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. Tem mais? Não. Desse genótipo só tem esse. 1 em 16. Desce aqui. Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Tem esse e tem esse. 2 em 16, 1/8. Aqui. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzão. Só tem esse. 1 em 16. Esse. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. Tem 2. Pronto. E por último, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. 1 em 16. Tá? 16. Então, lembra, na hora que você soma aqui, tem que dar um inteiro, né? Ó, 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16. 16 por 16 avos. Beleza. Estamos direitinho. Não sobrou e nem faltou ninguém. Tá. Mas isso significa o quê? Significa que, olha só, eu tenho 9 genótipos possíveis de recombinação. Quando eu trabalho 2 genes diferentes. Lembra que quando a gente trabalha um gene só são 3 genótipos possíveis. Ou é homozigoto dominante, ou é heterozigoto, ou é homozigoto recessivo. Aqui não, são 9. Porque eu tenho que recombinar as 3 possibilidades de um gene com as 3 possibilidades do outro gene. Tá?
Vamos lá, pessoal, voltando aqui, um pequeno problema técnico, mas já foi superado. Bom, então depois que você terminou de fazer a simulação dos cruzamentos e você organizou os genótipos para deixar o negócio mais organizado na sua cabeça, você vai para os fenótipos, tá? Que no final das contas é o que interessa, tá? Porque é como que a característica ela vai se manifestar, que de repente é o que o agricultor interessa, ou o médico está pesquisando, ou a família está interessada. Então vamos lá. Desse nosso cruzamento, como eu tenho 2 genes, eu posso ter 4 tipos de combinação de sementes diferentes. Eu posso ter semente amarela lisa, eu posso ter verde lisa, eu posso ter amarela rugosa e, por último, verde rugosa, certo? Essas são as 4 combinações possíveis. Vamos ver o que esse nosso cruzamento permite a gente concluir. Primeiro caso, quando você fala que é amarela lisa, amarela é dominante, lisa é dominante. Então basta ser dominante para R e dominante para V. Vamos ver aqui. Primeiro caso, dominante para R, dominante para V. Então esse entra. Dominante para R, dominante para V. Entra. R, V. Beleza. Dominante para R, dominante para V. Certo. Dominante para R, recessivo para V. Aí aqui já não entra. Ó. Tem que ser dominante para os dois. Aqui, ó, de novo, recessivo para o V. Aqui, ó, recessivo para o R, recessivo e recessivo para os dois. Então, para ser amarela e lisa, só esses 4 aqui, ó. 1, 3, 5, 9. 9 em 16 possíveis. Beleza, ó, mais da metade. Avança. O segundo caso é se ela for verde e lisa. Para ela ser verde e lisa, tá? Ela tem que ser dominante para o gene R, mas ela tem que ser recessiva para o gene V. Então, vamos lá. Dominante para R, recessiva para V. Dominante para R, recessiva para V. Dominante para R, não. Aqui é recessivo, recessivo e recessivo. Já não entra. Então tá aqui, ó. 1 com 2, 3. Próxima combinação possível. Amarela e rugosa. Ou seja, recessiva para R e dominante para V. Recessiva para R, dominante para V. Recessiva para R, dominante para V. Recessiva para R, não. Aqui não. Então aqui vai. 1 com 2, 3. Tá? E o último caso, que é o que nos sobra aqui, é o indivíduo que é verde rugoso. Então ele é rugoso, recessivo para o R, e ele é verde, recessivo para o V. Tá? E aí tem que ser recessivo para os dois. Só sobrou esse sujeito, que no nosso caso dá 1 em 16. Então na combinação fechada você tem, ó, 9 com 3, 12, com 3, 15, com 1, 16. 16, 16, não sobra e nem falta. Quando você compra, consome a ervilha, né, como é que a ervilha é? Ela é lisa e ela é verde, certo? E a ervilha rugosa ou amarela, elas têm uma ligeira alteração de sabor, mas elas não tem nada de errado nelas. Tá? Só que a maioria da população, na hora em que pega e vê de outra cor ou de outra forma, vai achar que está estragado, que não presta, que isso, que aquilo. Então, por interesse populacional de consumo, os criadores eles selecionaram plantas que sejam Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. Tá? Por quê? Porque se elas são Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, elas sempre vão gerar indivíduos Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. Porque todo gameta vai ser Rzão, Vzinho. Tá? Então, o que a gente sabe? Que quando eu tenho, ó, Rzão, Vzinho com Rzão, Vzinho, vai dar Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. Imagina Rzão, Vzinho aqui nos 4, Rzão, Vzinho aqui nos 4. Os 16 vão ser assim.
e o cultivo vai ser sempre dentro do interesse de consumo da população. Tá? Bom, então vamos exemplificar. Aí eu vou apanhar aqui da caneta. Vamos mudar aqui. Bom, olha. Uma planta que produz fruto vermelho e biloculado foi cruzado com outra de fruto amarelo e multiloculado, resultando 160 descendentes assim distribuídos. Aí você olha lá, 41, 39, 38, ou seja, rodeando aqui o 40, né? 40 vezes 4, 160. Então vamos lá, olha só. Então, você vai ter aqui, já arrisquei, a cor. O que a gente vê? Pode ser vermelho, vermelho, eita, ou pode ser amarelo. Meu Deus. Tá? E a forma? A forma, os lóculos são os gomos, digamos assim, né? Aí pode ser biloculado ou pode ser multiloculado, certo? Tá. Aí o que a questão já te entrega de ouro aqui, ó? Na hora em que ele fala para usar A e M como letras. Então A de amarelo, recessivo. M de multiloculado, recessivo. Obrigado, querido. Tá? Então significa aqui, ó, que a planta, que o fruto que tiver a cor amarela é recessivo. Azinho, azinho. E o que for vermelho é azão, azão ou azão, azinho. Multiloculado, Mzinho. Oh, caramba. Poxa. Mzinho. Aqui, Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. Tá? Bom, aí o que você tem? Ele diz para você que ele cruza um fruto vermelho biloculado. Se é vermelho, é vermelho. Se é biloculado, é biloculado. Dominante, dominante. Com um amarelo, recessivo, multiloculado. Recessivo. Olha aí que moleza. E aí? E aí ele te diz assim, ó, que desse cruzamento aqui, ó, gera 4 grupos de sujeitos. Praticamente 40 de cada. Aí tá lá, vermelho biloculado. Como que é vermelho? Dominante. Como que é biloculado? Dominante. Vermelho multiloculado. Como é vermelho? Dominante. Multiloculado. Recessivo. Frutos amarelos biloculados. Amarelo. Biloculado. E amarelo multiloculado. Por isso, pessoal, que é sempre importante fazer o desenhozinho aqui, ó, do esquema, das características. Monta o heredograma que vai te ajudar. Por quê? Porque olha só, se eu tenho um sujeito aqui, ó, que ele é multiloculado, então significa que recebeu um do pai e um da mãe. Se é amarelo, um do pai, um da mãe. Pronto, filho. Certo? Uma recombinação possível que permite com que eu tenha essa variabilidade todinha. Ó. A mãe é dihíbrida e o pai é duplo recessivo. Tá? Então, ó, tá aqui, ó, já matando a letra A. Ó. Vermelho biloculado, azão, azinho, Mzão, Mzinho. Amarelo multiloculado. Ó. Aí você vai lá e deduz. Próxima. Sendo azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, 3 pares de genes com segregação independente,
Quantos tipos de gametas poderão ser formados nos indivíduos azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho? Eita. Então, olha só. 3 genes diferentes. Tanto é que você tem uma letra para cada um deles. Então, vamos aqui, ó. Azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Se a segregação é independente, significa que os genes, na hora em que eles vão formar os gametas nos alelos, eles têm que se recombinar com todas as probabilidades possíveis e igual possibilidade. Então, ó, primeiro do gene A com primeiro do B com primeiro do C. Aí vai ser um gameta azão, bezão, cezão. Mas poderia ser o primeiro do A com o primeiro do B com o segundo do C. Azão, bezão, cezinho. Mas poderia ser, ó, o primeiro do A com o segundo do B e o primeiro do C. Azão, bezinho, cezão. Ou primeiro do A com o segundo do B com o segundo do C. Azão, bezinho, cezinho. Como é azão, azão, não tem outras combinações possíveis. Esse indivíduo só te permite gerar 4 tipos de gametas diferentes. Se você tivesse, por exemplo, que fazer um cruzamento desse sujeito, você ia ter que fazer um cruzamento, tá? Em que, quando eu tenho 3 genes, o número de cruzamento do jogo da velha seria muito maior. Tá? Por quê? Porque o número de gametas... Ó, quando eu tenho um gene, a gente já viu que eu posso formar 2 gametas. Eu faço o jogo da velha assim, né? Coloco aqui e aqui. Se eu tenho 2 genes, a gente viu que eu tenho 4 gametas. Tá? Eu vou ter que fazer um negócio lá maior. Se você tiver 3 genes, filho, aí é que vai ficar complicado. Porque você vai ter 8 gametas possíveis. E aí você vai ter que fazer um jogo da velha monstruoso com 64 possibilidades. O crescimento aqui é exponencial. 4, 16, 64. Quanto mais genes, mais recombinações possíveis. Terceiro caso. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho produzem gametas. Olha, se eu sou azão, azinho, bezão, bezinho, então significa que tem que ter o gameta um alelo de cada gene. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então é azão, não, né? Não. Letra B. Azão, azinho, bezão, bezão. Aí aqui, ó, primeiro com primeiro, azão, bezão. Primeiro com segundo, vai dar azão, bezão de novo. Segundo com primeiro, azão, bezinho. Segundo com segundo, azinho, bezinho. 2 apenas. Ó, agora marca lá, letra B. Vamos ver as outras. Letra C. Azão, azinho. Se o sujeito é azão, azinho, ele vai gerar gameta azão e gameta azinho. Tá? Não vai formar isso. Se ele é azão, azão, ele só gera gameta azão. E se ele é azão, azão, bezão, bezão, ele só gera gameta azão, bezão. Tá? Último. A gente simular e ver se a gente entendeu o cruzamento. Em Drosophila melanogaster, a cor do corpo ébano é produzida por um gene recessivo Ezinho. Então vamos lá. Cor. Certo? Então pode ser ébano ou cinza. Tá? O ébano é Ezinho, Ezinho. E o cinza, o seu alelo dominante. Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho. Tá bom? A asa vestigial é produzida por um gene recessivo. Asa vestigial. Vzinho, Vzinho. E o tamanho normal da asa, pelo seu alelo, Vzão. Normal. Vzão, 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 Vzinho. As moscas dihíbridas, heterozigota para o gene E e para o gene V, são cruzadas entre si e produzem 256 indivíduos. Tá, beleza. Quantas moscas desta progênie apresentarão o mesmo genótipo dos pais? Aqui, pessoal. Eita, o André.
Faz tudo torto. Pelo menos acertei a força na mesa. Você vai ter que fazer o cruzamento, né, filhão? Nossa senhora, o sujeito é muito torto. Paciência, pequeno gafanhoto. Aqui, ó. Pra gente saber fazer esse cruzamento. E aí, o que a gente vê de novo? Que você está cruzando o sujeito Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro. Ezão, Vezão. Primeiro com segundo. Ezão, Vezinho. Segundo com primeiro. Ezinho, Vezão. Segundo com segundo. Ezinho, Vezinho. Mesma coisa aqui em cima, porque são dois indivíduos de híbridos. Ezão, Vezão, Ezão, Vezinho, Ezinho, Vezão, Ezinho, Vezinho. Aí tem que fazer grande para na hora que for jogar para dentro não ficar pequeno e ruim de ver. Então, ó, Ezão, Ezão, Vezão, Vezão. Ezão, Ezão, opa, Vezão, Vezinho. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezão. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Vamos lá. Ezão, Ezão, Vezão, Vezinho. Ezão, Ezão, Vezinho, Vezinho. Paciência. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. E Ezão, Ezinho, Vezinho, Vezinho. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezão. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Ezinho, Ezinho, Vezão, Vezão. E Ezinho, Ezinho, Vezão, Vezinho. Última linha. Coluna. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Ezão, Ezinho, Vezinho, Vezinho. Ezinho, Ezinho, Vezão, Vezinho. E Ezinho, Ezinho, Vezinho, Vezinho. Ufa! Paciência. Das moscas desta progenie, quantas apresentarão o mesmo genótipo dos pais? Não precisa fazer aquela tabelona. É só procurar essa galera aqui, ó. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Ezão, Ezinho. Opa! Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Ezão, não. Aqui, Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Aqui não. Ezão, Ezinho, Vezão, não. Aqui, Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Não. Ezão, Ezinho, Vezão, Vezinho. Pá. Quantas? 1, 2, 3, 4. Quantas? 4 em 16. Que dá quanto? 1/4. 25%. Beleza. 256. Quanto que é 1/4 de 256? Você vai fazer as contas, você vai dividir aqui e vai encontrar 64. Certo? Então, hoje foi mais longo, por causa da complexidade, não do conteúdo, mas do que se aparece na tela, das combinações e tudo mais. E esse é um conteúdo que você tem que ficar muito atento, porque se você fizer apertado e deixar passar alguma coisa, vai comprometer na tua análise lá na frente, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Um abraço, pessoal.